Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Vamos se esquentar? Glória a Deus. Amém. Vamos ver na palavra do Senhor no livro de João. João 16, verso 33. João 16, 33 diz assim a palavra do Senhor: essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações. Outras versões dizem aflições, né? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Estava meditando nessa palavra antes de vir para cá, hoje à tarde. Obrigada, Jesus. E essa palavra não traz uma esperança de uma ausência de aflição, uma ausência de problemas, uma ausência de... né? Ela não traz isso. Mas ela traz para nós uma capacidade de enfrentar cada aflição, cada problema, tanto pequenininho quanto grandão. Amém? Amém, Jesus. Porque a gente muitas vezes se acostuma que Jesus é bom, Deus é bom para nós, para resolver os problemas, mas quando o problema aumenta um pouquinho, a gente já começa a duvidar dessa capacidade. Mas a palavra é a mesma, sendo o problema pequeno ou grandão. Mas assim como ela traz essa capacidade da gente lidar com esses problemas, ela também nos dá a certeza que Jesus já conquistou a vitória no final. Amém. Amém? Amém. Porque aqui diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando nós estamos em Cristo, nós também somos mais que vencedores. Amém? Sim, amém. Então, assim como Jesus venceu o mundo, Jesus venceu as aflições, as tribulações, venceu a morte. Nessa noite eu e você também somos vencedores em Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Sim, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te entregar nessa noite esse culto, Pai, essa palavra, Deus. Que o Senhor venha falar conosco, Deus, nos louvores, na palavra, Senhor. Que o nosso coração esteja limpo, Senhor. Que nossos ouvidos estejam abertos, Senhor. Que nós possamos nos desconectar daquilo que ficou lá fora, Pai. E entregar ao Senhor o melhor culto nessa noite, Pai. Sim, Jesus. Nós queremos agora, Senhor, estar conectados contigo, com o Teu Espírito Santo. Só queremos ouvir a Tua voz nesse momento, Senhor. Fala conosco através dos louvores, da palavra, Senhor. Que nós não possamos não sair daqui nessa noite, Senhor, sem ouvir a Tua voz, sem ouvir uma direção Tua, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade de estar cultuando aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor esta noite. Aleluia. Graças eu te dou, Aleluia. pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, Ele venceu. ungido do Isso é essa céu. vitória. Amém? Aleluia. Tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo, Senhor, digno é o Senhor. Sobre o trono
teu santo nome, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Agradecemos o teu santo nome. Digno é, Senhor. Santo, santo, santo. Amém, Jesus. Santo, santo. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Aleluia. Quando o homem judeu viu a sede
Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Diga toda a glória, todo louvor. Aleluia. Glória de Senhor. Santo, santo, santo. E exaltado. Clame ao nome dele. Não se canse de clamar. Clame, se for preciso, grite, mas clame ao nome dele. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Sim, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que é esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Recebei a cada um aqui nessa noite, Espírito Santo. Espírito Santo. Recebei, Espírito Santo. Depressão cai por terra, longe. Ansiedade cai por terra, longe. Jesus. Aleluia. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome Jesus. Pela tua família. Não se canse de clamar pela tua família. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz.
Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, pela vida eterna. pela vida eterna. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, pela vida eterna. pela vida eterna. Sabe, tinha uma pessoa que era muito especial para mim e ela já partiu. Mas hoje em dia, em vez de tristeza, eu sinto alegria, porque essa pessoa escrevia em todo lugar: obrigado, Jesus, pela vida eterna. Sim. Então, aquele dia que você estiver meio para baixo, meio desanimado, sem algo para agradecer, sem algo para ser grato, lembre-se dessa palavra, dessa frase: obrigado, Jesus, pela vida eterna. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus por esse tempo tão especial. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso na tua presença. Amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse comigo Marcos 12. Marcos 12. E o 41. Marcos 12 e 41. Amém? Diz assim. Acharam? Esperar mais um pouquinho. Do Evangelho de Marcos, capítulo 12 e o verso 41. Amém? Amém. Diz assim: E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas de cobre e, portanto, de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda certeza, vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os fizeram todos os demais ofertantes, porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Aleluia. Olha só que tremendo. Jesus não estava rejeitando a oferta de ninguém aqui. Ele não rejeitou a oferta de uns por causa da oferta da viúva. Mas ele quis dizer que a viúva depositou mais do que os outros. Muitas vezes a gente cai no engano de achar que humildade é sinônimo de pobreza. Muitas vezes a gente cai nesse engano de achar que para eu ser humilde eu tenho que ser pobre financeiramente. Ah, porque a gente tem esse hábito, essa cultura, isso é uma expressão cultural, né? Ah, o fulano é muito humilde, ele não tem muito o que comer, ele não tem muito o que vestir, ele é muito, simples, não tem muitos recursos, não ganha muito. Então a gente associa a humildade com escassez, com uma vida de necessidade financeira, de dificuldade financeira. Mas não é assim. Não é assim. Humildade, ser humilde, é ser dependente de Deus. E não importa se você tem muito ou se você tem pouco dinheiro. Não importa se você é uma pessoa abastada financeiramente ou não. Importa que se você é alguém que depende de Deus, você é humilde. Você pode ser o mais ricaço da cidade. Recebe aí. Ninguém quer ser o mais ricaço. Você pode ser o mais ricaço da cidade. Mas se você for dependente de Deus, se você souber que tudo que você tem foi porque Deus te deu, então você é uma pessoa humilde, mesmo sendo montado na grana, como diz a expressão, né? E aqui
Os ricos, aquela viúva deu todo o seu sustento, porque ela confiava num Deus que a sustentava. Os ricos deram, nesse caso aqui, né, daquilo que sobrava, porque não confiavam verdadeiramente em Deus. E aí você vai para a palavra, você vai ver que Abraão confiou totalmente, a ponto de quase entregar Isaac como um sacrifício. Davi confiou totalmente, não ofereceu para Deus um holocausto que não custasse nada. Salomão entregou mais de 1000 holocaustos em sacrifício ao Senhor. Né? Então, não é a quantidade, é o coração. Aquela viúva não tinha quantidade. Porque a Bíblia fala, lá no verso 42, que eram 2 moedas bem pequenas de cobre que tinha pouco valor. Então, em questão de quantidade de valores, talvez aquela viúva foi a que menos deu aos nossos olhos. Mas para Jesus, ela foi a que mais deu, porque ela deu tudo, ela entregou com todo o seu coração. Ela confiou totalmente. Aqui não está dizendo que você tem que tirar todo o dinheiro que está na sua carteira e depositar. A menos que Deus lhe dê uma direção muito clara para dar uma oferta de um valor tal. E aí você precisa ser guiado pelo Espírito Santo para isso. Não é por necessidade, nem com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Não, então não é que você tem que raspar a sua carteira e colocar aqui. Você tem que ouvir o que Deus quer que você semeie. Quando fala de que entregar tudo, está falando de entregar com todo o coração. Entregar todo o cuidado para Deus. Quando você traz os dízimos e as ofertas na casa do Senhor, que é a casa do tesouro, onde você se alimenta espiritualmente, você está mostrando para Ele que você confia a Ele totalmente as suas finanças. Certo? Amém? Amém. Quem tem fé, confia. Porque confiar é se entregar. Quem tem fé, confia. Diga isso. Quem tem fé, confia. Porque crer é confiar. Porque crer é confiar. Amém? Quando você crê, você confia. Como que eu mostro para Deus que eu confio nele? Reagindo ao que ele me diz, obedecendo a sua palavra, seguindo a sua direção. Certo? Amém? Amém. Se você não confia a Deus, as suas finanças para ofertar, dizimar, semear na casa de Deus, é porque você não crê o suficiente que é Ele que te provê. Ah, meu Deus, então se eu não oferta, se você não consegue pegar um valor que você possui e entregar, porque você fica com medo que vai faltar amanhã, você já não está confiando. Claro que a gente tem que ser responsável com as nossas contas. A gente não pode sair fazendo loucura, porque a nossa fé, ela tem que ser inteligente e ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Mas o contrário disso também é muito perigoso. Quando você retém com medo, eu já retive muita oferta com medo que ia faltar no outro dia. Sabe o que aconteceu? Faltou. Mas antes eu tivesse semeado, porque daí eu tinha uma colheita preparada em algum momento. Assim faltou, eu não tinha semente, não tinha colheita, e aí lascou tudo. Daí eu não tinha de onde tirar. Porque se eu tenho um depósito na casa do tesouro, eu vou lá no tesoureiro. Ô Senhor, eu tenho um depósito aí, o Senhor pode me socorrer? Você está entendendo? Então eu já fiz isso muito, eu estou falando porque eu já fiz isso muitas vezes. E quando você retém o que é de Deus, alguém lá fora também vai reter o que é seu. As suas bênçãos ficam retidas no mundo espiritual. Deus não pode te abençoar de uma forma completa. A gente começou agora o propósito das 7 chaves. E no grupo anterior eu participei. Mas eu não fiz assim do jeito que tinha que ser. Às vezes eu pulava um dia, daí fazia 2, 3 chaves. Aí não fazia a leitura direito, fazia a leitura corrida. Às vezes ficava só escutando ali a leitura no áudio, porque ficava fazendo outras coisas. Eu não parei para fazer aquilo com dedicação. Quando terminou as 7 chaves, eu tinha recebido algumas coisas da parte de Deus. Porque tu começa a praticar princípios, lendo aquilo ali, né? Eu disse, Deus, mas aquilo que eu esperava, Deus, eu não sei se valeu essas 7 chaves.
E aí o Espírito Santo falou claramente comigo. Você não foi inteira no propósito. Eu não posso ser inteiro nas suas finanças. Minha cara caiu lá no chão. Porque o nosso Deus é um Deus de reação. Se Ele vê que você coloca todo o seu coração naquilo, que você faz com amor, com dedicação, que você faz de corpo inteiro, Ele também se derrama por inteiro. Ele também libera por inteiro aquilo que Ele tem para você. Mas quando você semeia com tristeza, retendo, com dúvida, ou já se arrependendo antes mesmo de botar ali, no mundo espiritual é isso que recebe. E é essa colheita que vem para ti. As pessoas vão te pagar com dó. Pega. Pega. Quanto deu? Pega. Nossa, que caro, né? Tem descontinho? Não é pecado pedir desconto não, eu peço bastante. Mas eu tô falando do coração. Agora, quando tu é livre para dar para Deus, principalmente aquilo que é dele, que são os dízimos. As pessoas, elas têm prazer de te abençoar também. O dinheiro vem de todos os lados para você. Porque você tem exatamente essa semente de um coração livre. Se você é livre para dar, as pessoas também serão livres para dar para você. Amém. O mundo espiritual fica livre para te abençoar. Mas quando você dá, retendo, o que é seu também fica retido. E Deus não pode fazer nada. Porque a própria semente, quem lançou? Você, eu. Amém? Mas nessa noite a gente vai liberar uma semente nesse altar. Amém. Com o coração livre. Deus, pode ser 2 moedinhas de, como é que diz aqui? De cobre. Não faz mal. Que seja com todo o teu coração. E aí você vai ver uma colheita abundante da parte de Deus também sobre a sua vida. Amém? Queira uma vida próspera. Deus quer te enriquecer. Deus quer te prosperar. Isso não é pecado. Muito pelo contrário, né? A avareza, o amor ao dinheiro é o pecado. Mas João 10:10 fala que Jesus veio para nos dar uma vida e uma vida abundante. Também nas nossas finanças. Né? Então, queira todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Mas não deixe de praticar o princípio dos dízimos e das ofertas. Porque não existe uma terra mais fértil do que a casa de Deus para se semear. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos semear então nessa noite. Você pode trazer diante do altar. A gente tem o QR Code ali também. Para quem quiser, tem a maquininha. Você pode trazer aqui diante do altar a sua oferta. Estaremos orando em seguida em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Quem tem fé? Confia. Já esqueci. Quem tem fé? Confia. E essa é uma semente de confiança que eu e você depositamos no altar nessa noite. Tenha certeza. Tenha certeza que tem uma colheita do céu preparada para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu botar aqui.
estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui nós colocamos diante do Senhor os dízimos, as ofertas do teu povo. E declaramos essas sementes santas. A tua palavra diz que o altar do Senhor santifica as ofertas. E assim como um fermento que traz o crescimento para a massa, essas sementes tragam um crescimento extraordinário na vida financeira do teu povo, para o suprimento de cada necessidade, para pagar as contas, para quitar as dívidas, para suprir, Senhor, para trazer a abundância da provisão, dos camelos carregados de prosperidade em todos os lados, todos os cantos dessa terra, alcançando o teu povo. E também esta obra, para que ela cresça e apareça sobre a face da terra. Vidas conheçam o teu nome, se convertam, sejam salvas, sejam alcançadas para ti, através da obra do Senhor feita neste lugar. Declaramos um tempo de abundância, prosperidade, provisão e milagres extraordinários, uma colheita em 100 por 1 na vida dos teus filhos. Repreendemos a ação do devorador, migrador, cortador, gafanhoto, espírito da miséria e os demônios que agem na vida financeira para travar as finanças do povo de Deus. Percam as forças e caem por terra. Em nome de Jesus, declaramos um destravar e um tempo de rompimento financeiro sobre este lugar e sobre as vidas que semearam nesta casa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar uma pausa ao Senhor. Eu quero chamar a obreira Tainá, que vai estar ministrando a minha vida e a sua nessa noite. Amém? Aleluia, amém. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Estenda a mão para cá. Pai, em nome de Jesus, colocamos a Tainá diante do Senhor. E eu sei que o Senhor já tem falado com ela. E eu oro para que ela tenha liberdade neste lugar para falar tudo que o Senhor tem colocado no coração dela. Que ela libere as preciosas promessas, a preciosa palavra do Senhor nos nossos corações hoje. O Senhor use a boca dela. Tudo que vem da sua alma seja removido e que apenas o teu Espírito tenha liberdade de falar. Que o Senhor nos alcance nessa noite. Ela tem autoridade, poder, revelação e direção para falar neste lugar tudo que o Senhor tem reservado para essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Que friozinho. Amém. Gostaria de pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês em Salmo 125, no versículo 1. Amém? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala e fica firme para sempre, ou permanece para sempre, em algumas outras versões. Hoje nós vamos discorrer sobre esse versículo específico. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Será que confiamos inteiramente em Deus? Será que acreditamos na sua plenitude? Quem aqui confia em um estranho? Ninguém, né? É muito difícil a gente confiar num estranho. Mas, muitas vezes, tratamos o Senhor como um estranho. Por quê? Porque a gente vive de versículos isolados e acredita que conhece, e quando vem a turbulência, nós trememos na base, porque a gente não acredita o suficiente em Deus. Então eu gostaria de falar essa primeira parte, os que confiam no Senhor. Abraão, ele tinha 75 anos quando partiu para ir para a terra onde Deus havia mandado. Abraão vivia num lugar onde a cultura, o povo dele, acreditava em vários ídolos. E então ele não conhecia de fato, ele ouvia muito falar, mas ele não conhecia profundamente Deus. Então eu acredito que naquele momento, quando ele ouviu a voz do Senhor chamando
foi uma experiência para ele sobrenatural. E naquele momento, ele poderia ter falado: que voz é essa que está me chamando? Que eu nem sei. Ou, não, eu estou velho demais para sair da minha terra, do meu conforto, da minha vidinha, do meu serviço, do meu trabalho, das coisas que eu faço, para um lugar que eu nem imagino onde Deus vai me levar. Ele poderia. E o pior de tudo, ele teve que convencer a mulher dele e o sobrinho dele em acompanhar algo que nem ele mesmo sabia. Então eu acredito que naquele momento, quando ele escutou a voz do Senhor, ele teve uma experiência sobrenatural. Então, quando nós não conhecemos a Deus pela palavra dele, uma das outras formas de acreditarmos e crermos nele é as experiências. E eu trazendo para a minha vida essa experiência de Abraão, eu fiquei imaginando, né? Como que deve ter sido essa experiência tão forte para ele e ele poder transferir essa mesma experiência para a mulher dele. Hoje, eu fico pensando, né? Se chegasse meu marido em casa e falasse assim, ó, arruma a bolsa, arruma tudo e vamos. Vamos para onde? Não sei, só vamos. Eu não sei se eu teria essa confiança em ir, porque eu não sei como que ele foi chamado, né? Mas Deus deu essa experiência para ele, então eu creio que naquele momento para ele foi surreal, ele deve ter visto anjos e foi uma sensação única. Eu tive uma experiência com Deus que eu não consigo dizer que foi outra coisa. E assim, muitas das vezes eu tento transferir ela para outras pessoas, para que as pessoas também acreditem conforme eu acredito. E nem sempre eu sou bem sucedida nisso. Quando eu fumei por um bom tempo, e aí quando teve a minha segunda experiência com o encontro face a face ali na igreja, eu decidi, falei, Senhor, dessa vez eu não vou para o encontro sem ter algo diferente na minha vida. Eu me recuso a pagar e ir até lá e não acontecer nada como eu não deixei, eu não permiti a primeira vez. E aí, eu estava super decidida, mas eu ainda era fumante. E aí, quando teve a primeira noite do encontro, eu não vou dar spoiler do encontro, porque tem gente que não fez, mas a primeira ministração, que confronta bem a gente, aquilo para mim foi muito impactante. E aí, quando a gente estava orando sobre aquela ministração, eu senti muito claro, muito real, algo saindo de trás das minhas costas. Glória a Deus. E aí, naquele momento, eu até parei a minha oração, eu olhei para trás e falei, será, meu Deus, que está aparecendo cofrinho, alguma coisa, alguém me cobriu, alguma coisa assim. E eu olhei para trás, não tinha ninguém perto de mim. Não tinha ninguém ali, eu achava que não tinha, né? Ninguém perto de mim, era Deus, né? Então, para mim, aquela experiência foi surreal, a ponto de eu chegar em casa. Eu entrei correndo para dentro de casa, assim, eu tinha o hábito de chegar da igreja, ia lá, fumava meu cigarro. E aquele dia eu entrei correndo. E daí eu falei, Alice, fecha tudo, fecha a casa, fecha tudo. Porque eu não queria voltar lá fora para eu não ter que cair naquele pecado de novo. E ali eu creio que o próprio Deus arrancou de mim. E eu não consigo contar isso para ninguém, falando assim, não, eu consegui parar de fumar. Eu sempre falo assim, não, Deus teve a misericórdia da minha vida e arrancou de mim aquele demônio que estava em cima das minhas costas, porque eu senti ele sair. Então, é uma experiência que, para mim, ninguém pode arrancar. Como para Abraão. Foi uma experiência que ninguém pôde arrancar dele, a ponto dele fazer outras pessoas seguirem ele sem saber para onde ia. Então, nós precisamos confiar em Deus nesse nível.
desse nível de como diz Abá, né? Quem tem fé confia. A gente precisa crer realmente e se jogar para as coisas dele, mesmo muitas vezes a gente não entendendo para onde ele vai levar. E eu estou falando isso hoje com muito temor, porque Deus tem ministrado muito forte essa questão de confiança em mim. E não é fácil. Não é fácil porque às vezes a gente quer fazer as coisas conforme a nossa mão aguenta. Muitas vezes a gente enche a nossa cabeça de argumento, de vontade, de planos e não tem noção do que Deus tem pra gente. É verdade. Então que hoje a gente possa destravar essa questão da confiança e vocês, tanto vocês quanto eu também. Eu peço que Deus tenha misericórdia na minha vida e que eu consiga destravar também essa questão da confiança e me jogar no que eu fui enviada para fazer. Amém. E lá em Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Então que a gente não venha apoiar nas nossas vontades e nem nos nossos desejos, porque a gente não tem noção onde Deus quer nos levar. Às vezes, uma vez eu vi numa ministração, eu não lembro bem as palavras certinhas que foi usada, mas às vezes a gente tem um pensamento medíocre e Deus tem uma grandeza para nós. E a gente tá ali, Deus, eu quero aquele negocinho bem lindo. Deus olha assim, olha, quer saber? Eu acho que ele pensa assim, acho que eu vou te dar, já que tanto pede. Eu tinha coisa tão grande para ti. E também a palavra dele fala assim, ó, em Salmos 20, versículo 7, que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Aleluia. Amém. E o segundo tópico do primeiro versículo inicial é: o serão como um monte de Sião. Sião era um antigo local em Jerusalém que depois foi chamado como cidade de Davi. E essa cidade de Sião, ela é falada, a primeira vez que ela é falada é lá em 2 Samuel, e depois ela aparece mais de 150 vezes na Bíblia, entre o Velho Versículo e o Novo Testamento, desculpa. No início, era só um lugar, Sião, mas com o decorrer da Bíblia, ele teve um significado espiritual, que se chama fortaleza. Então, quando Deus se refere na palavra dele que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, ele quer nos dizer que nós sejamos como uma fortaleza. Amém. Inabalável, Amém. inatingível, fortes, firmes, determinados. Essa é a intenção do monte de Sião. E muitas vezes a gente parece até que está com a casa numa areia, porque vem o vento e a gente já se treme todo, e a gente já entorta, e a gente já chora, e a gente não quer mais. Então, que hoje nós sejamos firmes como a rocha e coloque a nossa casa, que é nossa, o nosso coração, na rocha, e que realmente sejamos fortaleza da palavra de Deus, da vontade de Deus, das decisões que Deus tem para a nossa vida, que a gente se mantenha firme, forte, como fortaleza. Aleluia. Amém? Amém. Lá em Lucas 6:48, fala sobre isso. Glória a Deus. Mas ele, conhecendo-lhe... Peraí. 6:48. É semelhante ao homem que edifica uma casa, cavou, abriu profundamente
segunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, vindo a enchente, vindo o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, que a gente se mantenha firme na presença, que a gente não enfraqueça, não murmure, né? Que sejamos de fato fortaleza. E ali, no terceiro tópico, fala assim, que não se abala. Amém. Precisamos ser inabaláveis. Não é fácil. Eu tenho vivido isso. Aqueles momentos assim que a gente fala, meu Deus, isso está certo. Senhor, tu está vendo isso daqui? Deus, meu Deus, o que eu estou fazendo, Senhor? Será que é colheita? Será que é provação? Será que é porque o Senhor está me preparando para o futuro? Independente do que seja, precisamos ser inabaláveis, sabe? E eu digo isso assim, ó, uma falta de dinheiro não pode ser um motivo para me abalar. Um casamento frustrado não pode ser um motivo para me abalar. Um emprego que não está muito bom não pode ser um motivo para me abalar. Então, e é difícil, são coisas que acabam sendo difíceis, sabe? Os bens materiais não podem ser um motivo de me abalar. Aleluia. E precisamos realmente conhecer o Deus que a gente crê e ficar sendo fortaleza e confiarmos inteiramente nele. E não é fácil. Porque quando as coisas não estão conforme o nosso pensamento, a gente questiona. A gente quer falar assim, eu vou ficar aqui agora nesse cantinho, Deus, e não vou para o culto hoje porque eu estou um pouco chateada. Quantas vezes a gente tem esse sentimento, sabe? Mas Deus nos pede que a gente seja como um monte de Sião. Amém. Que a gente não se abale de forma alguma. Aleluia. Precisamos confiar em quem Ele é. Como o Juninho mesmo abriu ali o culto, eu até anotei esse versículo. Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele é com a gente, então nós também venceremos. Aleluia, Jesus. Mesmo às vezes no nosso olho a gente olhando e fala assim, Senhor, como? Mas aí Ele falou, e Ele não é homem para mentir. Então a palavra dele, quando a gente crê no que Ele fala e lê a Bíblia e conhece a palavra dele, a gente também vê a palavra dele se cumprir na nossa vida. E Ele disse que nós somos mais do que vencedores. Então a gente precisa crer que nós somos mais do que vencedores. Mas não se abalar não significa não sentir. Não significa não sofrer. Não significa não chorar. Não se abalar, lá no dicionário, significa permanecer fixo, imperturbável. Sabe que esses dias eu estava conversando com o Alisson e aí ele me perguntou assim, Liga, será que aonde tu tá, será que tá valendo a pena? Será que vale a pena a distância? Será que tá valendo a pena ainda tu persistir nisso? E aí eu falei pra ele, falei sim, tá valendo sim, que não é só dinheiro. Eu tenho aprendido muito, eu tenho aprendido demais. E também tem uma outra questão que às vezes Deus coloca a gente em lugares para testar o conhecimento que Ele tem nos dado. Então, aonde eu estou trabalhando, no caso, eu me sinto como se eu estivesse exercendo aquilo que eu aprendo na igreja. Eu preciso botar em prática todos os dias aquilo que eu tenho aprendido. Então tem isso também. E o mais importante, eu decido permanecer. Porque Deus não falou nada. Ele não me falou nada. Ele não falou vai lá e resolve, ou vai lá e não resolve.
vai para cima, vai para baixo. Não, ele não disse nada. E a gente precisa aprender a aguardar o que Deus tem para falar da nossa vida. E enquanto ele não fala nada, precisamos permanecer com amor, com vontade, com dedicação. Tem dias que não é fácil, mas decidimos permanecer inabaláveis. Então fique firme, suporte, acredite, creia, lute em meio às dificuldades. E quando às vezes a gente não está num dia bom, é difícil a gente conseguir permanecer. Mas precisamos confiar no Deus, na sua palavra. Porque quando a gente só quer permanecer com Deus nas bênçãos, na verdade, falando bem rasgado, a gente só quer o benefício que Deus pode nos dar. E Deus não quer a gente com essa metade. Deus é bom, Ele é amor, mas Ele também é justo. Então nós precisamos saber que precisamos também ser justo com Ele. Entendeu? E muitas vezes a gente faz essa troca com Deus, sabe? Não é legal. Eu fico imaginando Deus assim, às vezes eu começo as minhas orações em casa e eu falo: Senhor, perdoa, Pai. Me perdoa por estar tentando manipular a Tua vontade sobre a minha vida. Porque eu não quero só Tua mão. O Senhor já tem me dado, já tem feito muito mais além do que eu posso ver, que é palpável na minha vida. Essa semana eu tive uma experiência que eu fiquei assim, nossa, chocada. Eu até comentei com o nosso apóstolo. Eu estou fazendo uma célula com uma moça, e aí eu conversando com ela, né? E aí acabei falando assim do meu testemunho de antigamente. Falei: não, mano, eu era fumante, eu bebia, eu usava droga. Ela: o quê? Tu não tem nem cara. E eu fiquei chocada, porque assim, foi uma coisa que foi uma vida inteira isso me incomodando. Às vezes a gente saía na rua e vinha os malucos na rua assim: tu não tenho? E eu falo assim: meu Deus, será que eu tenho cara de maluca? Será que eu tenho cara de doidona? Porque toda vez vem alguém perguntar se eu tenho as coisas erradas comigo. E ela falar pra mim que eu não tinha cara daquilo, pra mim foi surreal. Eu falei: Senhor, o Senhor fez mais do que eu imaginava. O Senhor não transformou só o meu interno, o Senhor também transformou o meu externo. Como é que pode, né, Deus? E foi assim uma experiência muito boa. Então, que a gente esteja isso, para isso acontecer, eu precisei confiar, sabe? E eu precisei permanecer. Eu vou ser bem franca com vocês. O pecado bate na nossa porta todo dia. E a gente tem vontade de pecar. A gente tem vontade de ir lá colocar o dedo. A gente se sente forte demais. E às vezes a gente acha assim: nem vai dar nada, né? Mas, como diz essa palavra, né? Que a gente seja de verdade como um monte de Sião. A gente permaneça firme. Porque não é só sobre nós. É sobre todos aqueles ao nosso redor também. Vi na nossa família várias pessoas que quando meu marido decidiu parar de beber, ele carregou uma turma. Teve tio que parou de beber junto, parou de fumar junto. Quando eu decidi, meu pai foi junto. E aí, né, uma pena acabou não permanecendo, mas enfim, Deus está trabalhando. Eu vejo na minha casa existia só a música do mundo, era só dança, era só bebida arada. Hoje eu chego na minha mãe, eu escuto um louvor. Eu escuto ela falando pra mim, muitas vezes ela chega pra mim e fala: não, mas é a vontade de Deus, tem que ter a vontade de Deus, e é muito bonito. Coisas que não aconteciam. Eu vim de uma família
que era tudo misturado, tinha um pouco de espírita, tinha um pouco de crente, tinha um pouco de à toa, que não era ateu, não era à toa. Então, a gente não tinha uma crença fixa. E hoje eu escutar isso dos meus parentes, eu sei que não veio do além. Eu sei que veio da parte de Deus, mas através de mim, através dos meus filhos, através do meu marido. Então, porque alguém decidiu permanecer. Aleluia. Sabe? Verdade. Então, que a gente decida sempre permanecer. Independente do que estão falando, independente do que estão nos apontando, independente se acharem que a gente é fanático, que muitas vezes a gente escuta essas coisas, sabe? Então, que a gente realmente sempre permaneça, né? Lá em Salmos 9:10 diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara quem te busca. Aleluia. Então, o nosso Deus, ele não é um Deus que mente, como muitas vezes nós fazemos. Ele é um Deus que faz, ele cumpre cada promessa que ele colocou aqui para nós nessa Bíblia. E é tremendo porque a gente vê a cada dia os sinais dele se cumprindo, as coisas vindo na nossa mão. Às vezes o prosperar não é só dinheiro. O prosperar é a gente ver a nossa família, Deus tocando. Verdade, Deus. O prosperar é a gente andar, as pessoas... Imagina, eu nunca que eu me imaginei na frente de uma igreja ministrando. No máximo, o meu sonho era cantar. Nunca eu imaginei que um dia a nossa apóstola fosse colocar as crianças na minha mão para eu cuidar. Nunca que eu não tinha essa confiança em mim. Mas Deus viu. E Deus achou graça. Ele quis. E Ele transformou. E tem transformado a cada dia. Então que seja como está sendo comigo, que seja com cada um de nós aqui. Que Ele venha transformando e guiando a cada dia. Mas que eu quero deixar bem enfatizado na cabeça de todos nós, que a gente decida permanecer. Amém? Amém. E lá em... Ele é o nosso refúgio. Orando, lendo a Bíblia, sempre encontramos a presença dele, não é? O seu amor. E ali na palavra ele tem... A Bíblia ela não é só um livro qualquer. Se a gente for ver bem, ela é um manual para tudo que a gente precisa. Se a gente chegar aqui e falar assim, estou com problema com o filho, a Bíblia fala. Se eu estou com problema financeiro, a Bíblia fala. Eu estou com problema conjugal, eu estou com problema no meu trabalho, eu estou com problema, a Bíblia fala. E ela também fala para a gente não ficar chamando só os problemas. Ela ensina que da nossa boca tem que sair bênção. Amém. Ela ensina como que a gente para de fofocar. Ela ensina tudo. Então Deus teve muito cuidado com a gente, muito zelo, para chegar a um ponto que ele falar, ele reter. Ele não tem como reter, ao menos que a gente não queira. As únicas pessoas que é capaz de parar a bênção de Deus é nós mesmos. Verdade. Com a nossa boca. Muitas vezes a gente, como eu disse no início, Deus tem um infinito e a gente com um pensamento medíocre, com um pensamento pequeno. Lá em Hebreus 10:23 diz assim: sem dúvidas, mantenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança. Portanto, quem fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu trouxe também para nós, para a gente já ir finalizando, uma música para que a gente possa levantar e profetizar sobre a nossa vida e declarar que nós cremos em Deus. Sim. E que Ele é poderoso para fazer. E que a gente venha orar também, clamando e entendendo que é Ele que conduz, que é Ele quem direciona, que é Ele quem nos afirma e que é Ele quem cuida e que Ele é fiel para cumprir. Amém? Amém.
Aleluia, glória a Deus, amém? Amém. Você está encorajado? Você está firmado? Você está inabalável? Decidido a permanecer? É isso mesmo. É isso mesmo. A corrida não é dos mais rápidos, não é dos mais fortes, não é dos mais inteligentes, ou seja, a corrida é dos que perseveram. Aleluia. Aqueles que não param. Amém. Eles podem não ser os mais rápidos, eles podem não ser os mais espertos, mas eles são os que permanecem. Pode sentar para nós orar. Eles são, mas ele é o que permanece, não desiste, prossegue e continua. Esse é o que vai ganhar no final. Amém. O prêmio é dele. Amém? Nós confiamos em Ti, Senhor. Coloque diante do Senhor todas as áreas onde você se sente vulnerável, ou ameaçado, ou incrédulo, aonde você se sente coagido, acovardado, aonde você acha assim que Deus aumenta a minha fé, Senhor. Nós declaramos nessa noite sobre as nossas vidas a força do Senhor, a coragem, a perseverança, que o nosso caráter seja inabalável, Senhor, que o Senhor venha fortalecer os nossos irmãos, que o Senhor venha nos fortalecer neste lugar, nos dar estrutura aos nossos joelhos para a oração.
Senhor, em Ti nós estamos seguros. Amém? Glória a Deus, obrigado pela vida de vocês. Que Deus guarde, proteja, abençoe vocês em cima dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até terça-feira, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.